As nossas mensagens, a gente estava expondo as cartas de Paulo, né, e vimos a carta de Filipenses, vimos as cartas a Timóteo, né, vamos ano que vem falar de Gálatas, falamos de Colossenses, né, e vamos estar então dando um passeio aí por algumas cartas que nós ainda não vimos, não estudamos, não pregamos, né, já expus aqui Efésios, já expus aqui 1 Coríntios, 1 e 2 Timóteo, Filipenses, Colossenses, e ainda faltam algumas outras cartas. Romanos é uma carta que é um grande desafio, porque não dá para pregar Romanos em menos de um ano, né? Na verdade, vai 1 ano e meio aí só de Romanos, porque a cada 2 versículos é uma mensagem profunda e complexa, mas nós queremos expor também Romanos, mas dando uma pausa às cartas de Paulo, pela manhã nós vamos dar início, hoje já comecei, nos profetas menores, e vamos a cada domingo ver um profeta menor, mas nós queremos dar início a uma nova série, que fala do nosso tempo, fala de coisas das quais nós estamos vivenciando no dia a dia, e principalmente a nossa juventude, os nossos adolescentes, as nossas crianças, estão sendo bombardeadas com diversos tipos de pensamentos, de filosofias, que têm escravizado as suas mentes, escravizado os seus corações, e feito até mesmo questionar alguns valores, alguns princípios éticos e morais, das quais nós defendemos com a vida por muito tempo. E agora, num tempo relativo, fluido, num tempo onde vivemos a era do cancelamento, a era das ideologias, nós percebemos que temos perdido espaço, percebemos que temos nos deixado ser assombrados por esses vilões que roubam a nossa paz, que roubam o nosso coração e nos fazem, muitas vezes, tropeçar. A filosofia, ela tem uma perspectiva de mundo. Os filósofos, eles pensam como é o mundo, ou como deveria ser o mundo. E a partir do pensamento do futuro, daquilo que eles pensam de mundo, do que eles querem ver no mundo, e uma análise do presente, eles fundamentam suas teses. E muitas teses são muito conhecidas. Uma das teses mais conhecidas, que foi fundamentada por Nietzsche, que na verdade não era um ateu, que na verdade ele não questiona a existência de Deus, porque se ele fosse ateu ele não trataria de um assunto da morte de Deus ou de um Deus morto, ele simplesmente ignoraria a existência de Deus. Mas Nietzsche nos faz perguntar e questionar: Deus existe? Os nihilistas, os darwinistas, até mesmo os freudianos e outros filósofos, pensadores que atuam ou que atuaram na área da filosofia, da psicologia, da psicanálise, eles vão questionar a existência de Deus. Ou se Deus em algum momento na história existiu, ele talvez já não exista mais dentro do pensamento da filosofia, diante das práticas, diante da concepção de vida que hoje temos diante de nós. O cristianismo, ele parte sempre do pressuposto de que Deus existe. Por que nós partimos do pressuposto da existência de Deus? 2 fundamentos são lançados a nós. A primeira, a revelação da criação. A criação nos revela a existência de Deus. Diz assim Romanos 1, 19 e 20: pois o que Deus, ou o que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles. Porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus,
seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então Paulo, ao escrever à igreja de Roma, ele diz que Deus manifestou a todo ser humano quem ele é. De que maneira? Através dos seus atributos visíveis. A criação, eu e você. A natureza, o cosmo, tudo que existe são atributos de Deus, ou há neles a percepção da existência de um Deus que sustenta e que criou todas essas coisas. O próprio Salmo vai declarar lá no Salmo 19:1, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos. E ele vai dizer, um dia discursa outro dia. Ou seja, o Senhor nosso Deus não apenas criou todas as coisas, mas todas as coisas rendem a Ele glória, louvor e honra. Mas não apenas através da revelação comum, como nós chamamos, que é a revelação da criação, onde todo homem, como o próprio Paulo diz, é conhecedor. O Senhor nosso Deus também trouxe a revelação especial, através da sua palavra, que nos foi entregue através dos profetas, e do próprio Cristo, o Deus entre nós, o Verbo, aquele que se encarnou, aquele que se tornou palavra de Deus em forma humana, e habitou entre nós, e falou aos nossos corações. E Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2 vai dizer, há muito tempo Deus falou muitas vezes, e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Duas revelações, uma comum, a criação, e outra especial, a palavra de Deus e o próprio Cristo, a palavra encarnada. Mas se isso ainda não nos convence da existência de Deus, olhando para a criação, olhando para o Criador através do seu Filho amado Jesus Cristo, nós temos uma prova que está gravada em nossos corações. É uma lei que Deus estabeleceu em nós. E essa é uma prova de Deus. Olha o que Paulo vai dizer no capítulo 2, verso 14 e verso 15. De fato, quando os gentios que não têm a lei, ou que não tinham a lei mosaica, praticavam naturalmente o que ela ordena, não matavam. O Império Romano tinha regras severas com relação ao assassinato, ao roubo. E a eles não foi dado a lei mosaica. A vários povos, aos índios e a tantos outros povos, não foi dado a lei mosaica. Eles não tiveram conhecimento ou não tomaram conhecimento da lei de Deus. Mas mesmo assim, mesmo não recebendo a tábua da lei como Israel recebeu e nós, herdeiros da promessa, também o recebemos, os gentios, ou seja, aqueles que não eram povo de Deus, aplicavam essas leis naturalmente ao seu coração. E Paulo diz, tornam-se lei para si mesmo, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo. Então, Deus colocou em nós senso de justiça. Deus colocou em nós amor, uns pelos outros, pelo nosso próximo. O ser humano não trata os seus filhos como um cachorro faz, como um outro animal qualquer o faz, o abandona, larga
em sua própria defesa, nós cuidamos, nós zelamos. Há incômodos em nosso coração quando algumas leis são tratadas no nosso país. Não é apenas o cristão que defende valores da vida, não é apenas os cristãos que defendem valores morais e éticos. A maioria das pessoas defendem esses valores. A maior parte das pessoas não se pervertem completamente nos seus desvaneios, mas seguem princípios que foram estabelecidos pelo próprio Deus em seus corações. Então você pega, por exemplo, uma pessoa que matou, roubou e que está presa, e quando chega alguém lá que cometeu uma violência contra uma criança, eles que estão pagando por crimes que cometeram, eles agem como lei dentro do presídio, punindo aqueles que supostamente passaram essa linha tênue da moral, da ética. Embora eles já tenham passado também, mas vejam o seu mal como um mal menor. Então, como Paulo diz aqui, ora eles usam esses pensamentos para acusar, ora para se defender. Mas o fato é, de onde provém essa lei? Assim como também os grandes cientistas baseiam as suas teses em leis que foram estabelecidas antes da existência deles, por exemplo, as leis físicas. Quem estabeleceu as leis físicas? Nós as descobrimos, né? Quando a maçã cai lá na cabeça de alguém e ele percebe, opa, por que que não sobe? Por que que desce? Quando alguém percebeu que os raios, os trovões produziam energia, quando descobriram as reações que são feitas a partir dos átomos, tudo isso é uma descoberta para o homem, mas houve uma mente brilhante que as produziu e as constituiu. Paulo vai dizer, mesmo um gentio obedece tais leis, mesmo os gentios. Por isso, dois caras conversaram entre si, Nietzsche e Dostoiévski, né, esse nome que não há quem brasileiro fale que não consiga tropeçar na língua, não é? Nietzsche vai dizer, Deus está morto. E Dostoiévski vai dizer, se Deus está morto, então tudo é permitido. O que Deus está morto significa dentro do pensamento filosófico de Nietzsche? E é bastante óbvio, né, se fazer a afirmação de que Deus está morto é paradoxal. É um paradoxo que Nietzsche está fazendo, um contraponto que Nietzsche está fazendo à definição do Todo-Poderoso. Porque se Ele é Deus, Ele não pode estar morto, porque Deus é imortal. Mas o que Nietzsche questiona não é a imortalidade de Deus ou a inexistência de Deus, mas ele vai para um outro nível de pensamento. E o pensamento dele, através dessa famosa afirmação, ele procura de uma certa forma condensar o espírito da sua época. O que Nietzsche quer fazer é um diagnóstico da sua cultura. O que está acontecendo ao seu redor? E o que ele vai denunciar claramente nos seus livros, eu não sei quantos aqui já leram Nietzsche, eu já tive o privilégio de ler, é claro que muita coisa a gente precisa descartar,
Mas o que ele está fazendo é uma denúncia ao niilismo, que era uma filosofia da sua época, na qual a Europa mergulhou e não saiu até hoje. Por exemplo, os templos, os locais de adoração na Europa hoje são bares, são boates, foram vendidas por causa do niilismo, por causa desse afastamento de Deus. A questão para o filósofo alemão Nietzsche está em jogo aqui, não é se existe um Deus ou não, nem se temos como provar ou não a sua existência. Isso é pouco. O que ele, na verdade, quer ver é a influência que isso tem sobre as nossas vidas. Qual é a influência de Deus sobre o seu viver? Fazendo um parênteses aqui, quando foram evangelizar Mahatma Gandhi, ele questionou aqueles missionários, dizendo assim: olha, no Deus que vocês pregam eu acredito, eu creio na existência de Deus. O que não me leva a crer no cristianismo de vocês é como vocês se comportam diante desse Deus que existe. A questão não é a existência de Deus, a questão é como eu me comporto diante da existência dele. Quais são os meus valores? Nietzsche está questionando a igreja, os mitos, as ideias, os ritos, a moral. Por trás da teologia de Nietzsche, o que nós vemos é a ideia de Deus enfraquecendo, se apagando no coração humano. Eu vou trazer nas próximas mensagens, e daí veio a série de mensagens, de uma pesquisa que foi feita de forma muito séria nos Estados Unidos, com cristãos e não cristãos. E, queridos e amados irmãos, é assustador, quando se trata de moral e ética dos cristãos, e compara essa moral e ética dos cristãos à palavra de Deus, o quanto nós nos distanciamos. O quanto nós nos distanciamos. Porque quando a gente extingue a ideia de um Deus que julga, que condena, que governa, a gente passa a viver o enfraquecimento das leis, da moral, da ética, dos costumes. A gente passa a não ter mais medo de Deus. Não é à toa que a gente tropeça nos mesmos pecados o tempo todo, que a gente comete as mesmas falhas o tempo todo, que há desvios morais e éticos na nossa vida o tempo todo. E se Deus de fato existe e nós um dia vamos prestar contas diante dele, não temos medo disso? Não temos medo de estar diante do tribunal de Deus? Nietzsche vai dizer não. Dentro do pensamento da Europa do século passado, a não existência de Deus vai levar você a fazer o que você bem entender. Vamos relativizar as coisas, vamos ficar com aquilo que é importante e desprezar tudo aquilo mais que Deus falou. Ou seja, a crença no bem, do belo, do verdadeiro, não faz mais sentido. Não faz mais sentido. E para a sociedade que nós vivemos hoje, esse é o fato. Nós estamos fadados a uma criação infeliz,
a uma criação sofredora, a um povo escravo, buscando refúgio nas suas próprias vaidades. O contraposto é exatamente isso. Se Deus não existe, tudo é permitido. Nós não vamos prestar contas. Nós não vamos estar diante de Deus, porque Ele não existe, Ele não é real. Ou se Ele existe, Ele está morto. E aí nós começamos a questionar. E eu queria fazer algumas perguntas para você. Se Deus existe, e eu queria perguntar para você nessa noite, Deus existe para você, sim ou não? Quantos creem que Deus existe? Levanta a mão. Se Deus existe, a sua lei está em vigor ou não? Opa, aí já é uma outra conversa, pastor. Eu não duvido da existência de Deus, mas agora em relação à sua lei, eu tenho meus questionamentos. Em relação à sua palavra, eu vejo muita coisa que é mito. Eu vejo que muita coisa é tradição, é cultura. Eu vejo que muita coisa não está claramente definida. E assim eu passo a relativizar aquilo que me condena e aquilo que me faz condenar o outro, ou me exalta diante dos outros. E a gente começa a fazer separações. Paulo vai declarar claramente para a gente viu isso em 2 Timóteo, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, quando nós cremos que Deus existe, nós também cremos na sua palavra, na existência da sua palavra. Nós cremos que a Bíblia é a revelação de Deus. Amém? E se ela é a revelação de Deus, e se Deus existe, aquilo que Ele diz é fiel, é verdadeiro, é uma regra e deve ser praticada. Mas quando eu questiono a existência de Deus, quando eu relativizo as coisas, quando eu relaxo na lei de Deus, eu começo a questionar coisas que são inquestionáveis diante da Bíblia. Por exemplo, é imoral abortar um feto com síndrome de Down? Essa frase não é minha, essa frase ela surgiu em 2016, por um ateu chamado Richard Dawkins. Num debate, ele conversava, ele é um biólogo britânico, e ele fala da evolução das espécies, e aí entra a questão do darwinismo. Então veja que uma coisa vai puxando outra. Se eu questiono a existência de Deus, e declaro agora que o homem veio da evolução do cosmos, dos animais e tudo mais, da mesma forma que no mundo biológico os animais fazem seleção dos seus filhotes, e quando um animal ele tem um filhote deformado, alguma coisa, ele se alimenta desse animal, não é? Então tem animais que devoram esses filhotes para que eles não fiquem indefesos e para não ser um empecilho no meio do grupo. Esse biólogo também defende essa ideia. Ele diz que você tem que escolher, ou você pode fazer escolhas. A mulher deveria abortar e tentar de novo. Tentar um outro que não tenha Down.
ou que não tenha qualquer outro problema de saúde. A antecipação de muitas coisas, como por exemplo a ultrassonografia, que é uma bênção, mas passou a revelar coisas que talvez não deveríamos saber. Quando nós tivemos a grata surpresa de que a Adriana estava grávida pela terceira vez, e ela já tinha perdido um feto, um aborto natural, os exames começaram a mostrar que Ellen viria completamente deformada. A Adriana tinha uma brida miniótica dentro do útero, que é uma espécie de fio que amputa partes do corpo, que traz deformações à boca, aos lábios, tira a orelha, perde dedos. E ninguém queria cuidar da Adriana nessa época. Os médicos estavam rejeitando, ela dizia, olha, você já perdeu um e vai perder outro, seu organismo vai abortar. E de fato a Adriana teve um aborto espontâneo. Ela é gêmea, ou gêmeos, né? Não sei se era outra menina ou um menino. E ela no terceiro, quarto mês de gravidez, ela abortou. Teve um aborto espontâneo. Mas a Ellen resistiu e ficou lá. Né? Hoje você vê a Ellen toda desenvolta aqui, você sabe por quê. Né? Eu estou com a vida lá no útero. Mas o irmão ou a irmã se foi. Eu tenho 2 filhos aqui na terra e 2 lá no céu. Né? Família é cheia, tem 4, superei o Jota. Temos o privilégio de conviver com eles e 2 não. Mas o fato é que um médico, que era espírita inclusive, antigo, idoso, defensor da vida, defensor de valores, os mais novos não queriam assumir os riscos. Ele falou, olha, nós vamos cuidar de você, mas a partir de agora você não faz mais ultrassonografia, porque não importa o que venha, você vai amar de qualquer jeito, porque essa é a natureza do homem, amar. E ele escutava a barriga da Adriana com aquele negocinho no ouvido, media a barriga da Adriana, né, como era feito antigamente, nada de tecnologia. E foi assim, e a gente preocupado. Eu não queria nem fazer enxoval, porque a Adriana podia ter um aborto a qualquer momento. A última ultrassonografia que fizemos, a Ellen não mostrava o rosto, não mostrava a mão. Nós não conseguimos visualizar absolutamente nada. E a gente conviveu com medo o tempo todo. Mas o Senhor é fiel. Não porque a Ellen veio perfeita, mas porque o Senhor nos poupou de qualquer pensamento de querer tirá-la. Ela era amada antes de nascer, e não importa como viesse, nós a respeitávamos como ser digno de viver, de estar entre nós. Porque existe uma lei implantada no meu coração de amar, assim como Deus me amou, e de se doar por mim, de se entregar por mim.
Uma segunda pergunta: é imoral fazer vídeos ou fotos sensuais ou pornográficas e trocar entre amigos na internet? Hoje, por exemplo, existem sites que foram criados para a venda das suas imagens, dos seus vídeos. Muitos adolescentes, muitos jovens ganham dinheiro hoje. Você tem hoje, praticamente em todos os sites, praticamente em todas as redes sociais, o erotismo presente. Essa é uma filosofia também criada no século passado por Freud. Porque se Deus não existe, nós temos que dar vazão à nossa carne. Não há limites. A erotização das crianças é algo que hoje faz parte. Você pega o TikTok, por exemplo. Você vê as crianças se erotizando ali diante de uma câmera, muitas vezes filmada pelo próprio pai, que talvez tenham pensamentos obscuros acerca da sua própria filha. E nós nos permitimos a isso. Nos Estados Unidos, agora recentemente foi lançado um termo chamado sexo em mensagem, ou troca de mensagens sexuais, que é feita por adolescentes de 12 a 17 anos, que ficam trocando nude pelo celular, pelo Instagram. O OnlyFans é uma plataforma de compartilhar vídeos. E aí cada um bota um preço no seu corpo. É imoral? Ou é natural, é normal? Eu faço o que eu quiser porque o corpo é meu. É imoral você trocar seu casamento falido por um novo, a fim de aumentar a soma de felicidade, como alguns muitas vezes faz, trocar uma de 40 por duas de 20. Afinal de contas, casamento não é sacramento. Afinal de contas, se Deus não existe, Ele também não instituiu o casamento. Isso é uma invenção humana. É imoral fazer uso de entorpecentes, lícitos e ilícitos. Percebe que todos esses questionamentos vão depender muito, não da palavra de Deus, não do que a Bíblia diz, mas do que eu penso acerca da vida. Da minha filosofia de vida, da minha cosmovisão. E se a minha cosmovisão é bíblica, eu vou dizer não a todas essas coisas, e eu vou dizer isso é imoralidade. Porque a lei de Deus diz isso. Mas se a minha cosmovisão não é bíblica, se os meus fundamentos, se os meus parâmetros não estão baseados na existência de um Deus que governa, que é soberano, que há de julgar o mundo, e que estabeleceu regras claras para o jogo, regras claras para a vida, se o meu fundamento não é esse, eu vou dizer tudo me é lícito, posso todas as coisas. O que as universidades hoje, as escolas hoje têm feito é questionar a existência de Deus. Primeiro colocando ou levantando falsos deuses na sua vida.
Uma das maneiras de enfraquecer a existência de Deus é levantar outros deuses. É dar sentido para os teus desejos, para as suas vontades, para a sua carnalidade. Como consequência da falta de lei, nós vamos viver uma ideologização de todas as coisas. O que é a ideologia? É eu ter uma visão de mundo e querer que você tenha a mesma visão que eu. Eu não posso pensar diferente de você. De que maneira hoje o mundo, então, estabelece isso? Com filosofias vãs e enganosas. Filosofias vãs e enganosas. Com mentes pensantes e brilhantes, que começam a questionar tudo, todos os valores. Começam a colocar ponto de interrogação em tudo. A perguntar, por que você faz o que você faz? Por que você se veste assim? Por que homem se veste como homem e mulher se veste como mulher? Por que não pode ser o inverso? Quem disse para você que você tem que ser homem? Quem disse para você que você tem que ser mulher? Da onde veio isso? Do seu pai, da sua mãe? Então você com 20, 30 anos na cara, você ainda é governado pelas leis e pela tradição do seu pai e da sua mãe? E nós vamos sendo bombardeados com dúvidas, porque essa estratégia desde o Éden de Satanás, questionar os valores de Deus, questionar a regra do jogo. Certamente você não vai morrer, certamente você não vai ser deserdado. E vamos sendo inflamados, e a nossa natureza já é caída, lembra disso, né? A nossa natureza já foi derrubada pelo pecado. E a única maneira de levantar essa natureza é subindo em Cristo, sendo edificado na rocha que é Cristo Jesus. Sem isso é areia, é fluido. Olha o que Paulo vai dizer em Colossenses 2:8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, ok? Então toda filosofia construída neste mundo, ela é humana. Não vem de um ser divino, não é de uma mente brilhante. E como todo fundamento ou teoria, o que a gente tem é mais falha de todas essas teorias. Porque essas próprias teorias que são ditas, ou essas filosofias que são levantadas, elas são questionadas, são derrubadas. E vai se tentando adaptar e mudar, e dar uma resposta diferente para aquilo que está sendo questionado. Como, por exemplo, o darwinismo, que começou com uma postura e hoje tem outra completamente diferente. Já a lei de Deus não muda. Seus princípios e seus valores são eternos, são imutáveis. O que Deus estabeleceu é isso, ponto. Não há o que fazer. O que a filosofia quer fazer, ou o que esse mundo quer fazer? Visto que não há existência de Deus, nós precisamos construir um ídolo então. Porque a gente precisa adorar alguma coisa. Princípio básico da vida humana, todo mundo adora. Existe um vazio em nós. Você vai no meio dos índios, eles podem nunca ter ouvido falar de Deus, mas eles adoram. E eles estabelecem, né, o que é maior, é o sol, então vamos adorar o Deus Sol.
Mas eles não adoram o sol em si, mas eles adoram o Criador do sol, porque eles entendem que o mesmo que fez o sol também o fez, mas eles não sabem dar nome a Deus, por não terem teologia, por não terem sido ensinados nas Sagradas Escrituras. Então eles vão estabelecer uma razão de adoração. Mas todo mundo adora alguma coisa. Nós precisamos nos agarrar a algo. E aí, a filosofia nos escraviza, torna-se o nosso Deus. Paulo vai dizer que ela vai substituir a lei de Deus. Como a gente viu lá em Romanos 1, 19 e 20, que Deus tornou manifesto os seus atributos invisíveis através da criação, mas o homem rejeitou a criação ou o conhecimento de Deus e buscou as suas próprias sabedorias, o seu próprio conhecimento, é o que Paulo fala aqui. Então ele vai atrás de filosofias vãs, filosofias enganosas, coisas que enganam. Está feliz não? Troca de sexo. Tu vai se achar, vai se descobrir, vai ser mais feliz. E a pergunta é, se torna mais feliz trocando de sexo? Deixa de sofrer? Deixa de sofrer? Te torna mais viril? Torna mais forte? Se nos tornasse, não precisava ficar dando explicação o tempo todo. Ou numa autodefesa. Se fosse assim, aqueles que trocaram de sexo não teriam depressão, não teriam transtornos emocionais, não se suicidariam, não se drogariam, não entorpeceriam sua mente, não se prostituiriam. A questão é que, quando nós tiramos Deus do cenário, tudo posso, está tudo liberado. Só que o anseio, a alegria, a felicidade, a busca pelo perfeito, pelo belo, não é encontrado no transitório, não é encontrado nas coisas que são passageiras. A gente leu aqui, o homem é um sopro, é pó, é vento que passa. E se a minha vida está agarrada em mim mesmo, eu sou o mais infeliz dos homens. Porque passou, acabou, não tem mais. Niilismo, um nada. Um nada. Estou fazendo o que aqui então? Você é um cachorro. Melhor, preciso trabalhar, não é? Tem um dono que bota comida e água para mim o tempo todo, ainda faz carinho, bota para dormir na cama, me chama de filho, coisa boa, vamos virar cachorro. E de vez em quando você vê um ser humano andando numa coleirinha. Filosofias vãs, escravizam, te enganam, te entorpecem. Quando a gente substitui a lei de Deus, a gente vira areia, vento, o mar, de roupa. E aí, se não existe Deus, se Deus foi substituído, quem é que vai entrar no lugar de Deus? O eu. Que se fundamenta nas tradições humanas, nos princípios elementares deste mundo. Eu prefiro acreditar num pedófilo e eu não vou falar do pai da psicanálise aí,
porque eu vou entrar em conflito aí, as redes sociais vão até me bloquear, não vou nem dizer o nome do cara, mas você sabe. Porque os pensamentos dele eram completamente voltados para a sexualidade infantil. De erotizar as crianças. Eu vou pegar um Marx da vida, que nunca trabalhou, que viveu às custas da mulher a vida toda, que gastou toda a fortuna da mulher que ela adquiriu por herança, se tornou um vagabundo, escreveu um livro que ia ser jogado no lixo se um amigo não pegasse, lesse o livro e começasse a publicar as suas ideias. A gente nunca saberia de marxismo. Todas as tradições humanas, tudo aquilo que está sendo pregado hoje para você, todas essas ideias que estão sendo passadas, são humanas. Tem um biólogo, tem um filósofo, tem um psicólogo, tem um cientista por trás. E tu prefere acreditar num camarada, num homem, do que em Deus? Maldito é o homem que confia no homem. Porque muito desses filósofos, muito desses cientistas, muito desses pensadores, no final das suas vidas, se arrependeram de muitas coisas que escreveram. Mas hoje, nas universidades, eles são exaltados, são idolatrados, são adorados. Tem gente que veste camisa, bota lá, né? Veste as cores. E aí a gente apaga o foco do certo, Cristo Jesus. Cristo Jesus. Por isso, a gente vai falar dos fora da lei. Hoje foi uma introdução aí. E a partir de semana que vem a gente começa a falar do materialismo. As coisas são muito importantes. Para o materialista, eu sou o que eu tenho. As pessoas não podem me ver com um sapato furado. As pessoas não podem me ver com uma roupa surrada. As pessoas não podem me ver sujo, as pessoas não podem me ver. Por isso eu tenho que comprar, adquirir, eu preciso ter, eu preciso fazer parte de um nicho de pessoas que se vestem bem. Mesmo que para isso eu tenha que vender a minha alma. O materialista, ele está apegado às coisas. As coisas são muito mais importantes do que o que ele é. Eu tinha um amigo que, o que ele fazia para conquistar uma namorada? Ele só namorava assim, de alto padrão. Ele comprava o melhor perfume, pagava em 12 vezes no cartão de crédito, para quando ele passasse, a menina já sentisse o cheiro. Ele fazia depilação a laser, para isso ele pagava em 24 vezes no cartão, entrava no cheque especial, para não ter pelo nenhum. Andava com a necessaire cheia de creme, cheia de coisas. Botava vestes só de marca, só de grife. Quando ele chegava num lugar, aí a atendente lá de uma loja que ele passava, via na vitrine, a menina lá atendendo, falou, é essa que eu quero. E aí ele ia lá. Todo endividado. Viveu na casa da mãe. O materialista é assim. O ativista. A vida tem que ser cheia de ação. Eu sou o que eu faço. Vou viver o mundo, vou ganhar a vida. Botar uma mochila nas costas, vou descobrir todos os continentes. Vou atravessar o mar.
Vou dar 5 voltas em volta do mundo. Vou construir uma torre, vou edificar um mundo, vou edificar uma cidade. O ativista tem uma vida cheia de ação. Ele não descansa. O próprio Deus disse: 6 dias você vai trabalhar, mas o 7º dia é o dia do descanso. O individualista, só podemos depender de nós mesmos, e ele é autossuficiente. Eu não preciso de igreja, eu sou desigrejado, não preciso de pastor na minha vida, eu não preciso de presbítero na minha vida, eu sou a igreja. Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu adoro, não preciso da comunhão, não preciso dos irmãos. É o Cristo em casa, sou autossuficiente. Amigos são só um trampolim. Mas por outro lado tem um conformista, né? Ser reconhecido pelos outros é o que importa. Sou o que os outros querem que eu seja. Não tem identidade. Eu nasci assim, você é assim, você tem que me aceitar desse jeito. Não me incomode, não quero mudar. Você tem o relativista. Não importa o que você crê, desde que você crê em algo. Todas as religiões levam a Deus. E eu sou aquilo que eu desejo crer. Se eu quero crer num cavalo, ele me salvou, ele é meu salvador, eu vou crer no cavalo. E você não pode questionar isso. O hedonismo. O importante é ser feliz, eu só quero ser feliz. Vivo pelo que me dá prazer. Então eu vou comer, eu vou beber, eu vou para o baile, eu vou fazer, eu vou acontecer, o que me dá prazer. Eu estou em busca de prazer, de emoção, de adrenalina. O secularista. Religião é joia, mas no seu devido lugar. Eu seleciono o que eu vou usar, eu uso partes. Sou suficiente no dia a dia sem Deus. Tem hora que eu preciso dele, aí eu vou lá na igreja. De vez em quando eu dou um pulinho lá para uma oração que eu estou precisando, mas não é o tempo todo. Não é para todas as ocasiões. Por isso, irmãos, é um desafio pregar sobre isso, é um desafio falar sobre isso, mas há uma necessidade hoje. Porque quando olhamos para todos esses personagens, para todos esses ídolos do nosso coração, todos esses vilões que roubam ou que usurpam ou buscam ser Deus na nossa vida, visto que, de alguma maneira, o pensamento de Nietzsche já permeou a nossa mente, o nosso coração, e nós já vivemos um ambiente europeu, e a gente vai trazer, ao longo da série, alguns dados, algumas estatísticas que mostram isso, que revelam isso, de coisas que eu falei aqui, que fiz perguntas, que para muitos é relativo, para muitos eu acho que aborto é legal. Eu acho que não tem nada a ver, né? Por exemplo, né? Foi vítima de um estupro, tem que abortar mesmo. Né? O relativismo, ele trabalha essas questões. Em alguns momentos, não. Eu sou contra, mas em alguns momentos que me favorece, eu acho que você tem que abortar. Um namorado que transa com a namorada e fala: e aí, tomou a pílula do dia seguinte? Para
que ninguém descubra, para que ninguém saiba o nosso pecadinho. Precisamos parar para pensar nisso. Quem é Deus? Ele existe de fato na minha vida? Ou sou como um fariseu, é apenas uma religião? É apenas uma moda, é apenas uma tradição no meu viver? O crer na existência de Deus me obriga a aceitar a sua palavra como fundamento e regra para a minha vida. E não tem discussão. Não tem discussão. Porque Ele é Deus. E se Ele é Deus, eu presto contas para Ele. Se Ele é Deus, Ele é o meu Criador e Ele pode me deletar a qualquer momento. Se Ele é Deus e o meu Criador, Ele faz da minha vida o que Ele quer, da maneira que Ele quer, como Ele bem entender. Agora, se Ele não é, vida que segue. Tenha cuidado, irmão, para que ninguém te escravize com filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam em tradições humanas, em princípios elementares deste mundo, que começou lá no Éden. E a proposta de Satanás continua sendo hoje eliminar Cristo das nossas vidas. Que Deus nos ajude em meio a essa série, que Deus nos ajude a avançar nessa série de mensagens. Que Deus consiga falar ao seu coração, que Deus toque no coração dos nossos jovens, que ouvem as filosofias desse mundo o tempo todo em salas de aula. Os nossos filhos hoje não têm mais aulas, eles têm ideologias sendo pregadas. O único lugar que ainda existe que seu filho pode ouvir a verdade ainda é os templos. E alguns, não todos. É aqui que ele ouve a verdade, porque enquanto ele está em casa, diante de uma televisão, diante da internet, ou quando ele está na escola, ele vive num mundo sem Deus. E o que mais nos choca é que os seus pais também estão vivendo num mundo sem Deus. Vamos orar? Pai, o que faremos, ó Deus, diante dessas coisas? Ó Deus, é caminho sem volta. É aquilo que o próprio Cristo afirmou, é duas portas, ou você entra por uma e rejeita a outra, ou você entra na outra e rejeita aquela. Essas portas levam a dois caminhos, um conduz à vida eterna, outro conduz à perdição. O que conduz à vida eterna nos leva à presença de Deus, nos leva ao trono de Deus, nos leva à santidade de Deus, nos leva à soberania de Deus, nos leva ao Deus Criador, que foi insultado, ofendido pelos nossos pecados, e para ter acesso a esse caminho é necessário trilhar em Cristo Jesus. Mas o outro caminho nos distancia de Deus e nos leva cada vez mais longe. É um caminho para muitos sem volta, é um caminho sem conversão, é um caminho de destruição, de medo, de angústias, de tradições humanas, de filosofias humanas vãs que apenas escravizam, que matam, como os defensores do arianismo fizeram, ceifando vida de milhões de pessoas em campos de concentração,
através de holocaustos de vidas. Ó Deus, quanta vaidade, quanta loucura, quanta insanidade, ó Deus, vemos. Um mundo, ó Deus, que precisa cada vez mais construir prisões, presídios, para isolar pessoas loucas, que não respeitam nenhum tipo de lei, que não tem nenhuma moral. Isso significa, ó Deus, que o mundo tem se enchido de imoralidades, ó Deus. Que, ó Deus, o Senhor converta o nosso coração. Que o Senhor nos renda diante do Senhor. E que coloque a certeza em nós de que o Senhor existe, que o Senhor é real, que o Senhor é tão real que resolveu se fazer como um de nós, através do seu Filho Jesus Cristo, tabernacular conosco, estar em nosso meio. Ó Deus, longe de nós abandonar tal fé, longe de nós negociar tais valores, longe de nós relativizar a nossa fé, cairmos no modismo deste mundo e nos convertermos do caminho da salvação para o caminho da perdição. Que pelo contrário, ó Deus, nós que temos trilhado, ou temos buscado trilhar o caminho da conversão, o caminho da salvação, possamos ser sal e luz nesse mundo, não titubear diante das apostas, das filosofias, dos pensamentos mundanos que têm invadido as nossas casas, os nossos lares, as nossas famílias, os nossos relacionamentos, os nossos posicionamentos, a nossa cosmovisão. E possamos, ó Deus, permanecer firmes e inabaláveis, firmados na rocha que é Cristo Jesus, para resistir a todos os dardos inflamados do maligno que tem sido lançado e serpenteado contra as nossas vidas dia e noite. Que o nosso prazer, ó Deus, esteja na lei do Senhor, e na sua lei a gente possa meditar de dia e de noite. Não deixe a gente se assentar na roda de escarnecedores. Nós assim te rogamos, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as eternas consolações e o poder do Espírito Santo de Deus repouse sobre vós, igreja, e sobre vós permaneça não apenas hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém. Amém.